Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Então, estamos aqui para trazermos aos senhores os conhecimentos da Escola de Psicossociopatologia de Norberto Kepp, psicanalista, filósofo e estudioso, da vida social também, e como que a vida psíquica pode interferir na vida social e vice-versa. Porque nós não podemos separar, fazer as ciências separadas da sociologia, da psicologia, da biologia, como tem sido até hoje, porque a vida do ser humano, o ser humano é uma unidade em ressonância, ou que pode sofrer, como está sofrendo, muitas dissonâncias. Essas dissonâncias, esses conflitos, esses problemas, essas patologias, vêm do interior do ser humano e que fazem um mecanismo de retroalimentação, como eu vou mostrar nesse diagrama. Então, vejam bem, do interior do ser humano partem os problemas, a psicopatologia, a inveja, o narcisismo, a teomania, a megalomania, portanto, e a inversão dos valores. Quando a gente, então, acha que a mentira é mais vantajosa do que a verdade, que o materialismo é muito importante para nós, a nossa vida de consumo, e que os valores estéticos, éticos, transcendentais ficam sempre para um segundo plano. Isso é uma inversão de valores que nós usamos. Vejam os senhores que isso gera um indivíduo neurótico, que, por sua vez, e psicótico, que leva essa inversão do interior para as leis, para a vida social. Então, nós vivemos numa sociedade invertida, onde nós somos obrigados, muitas vezes, a trabalhar e a viver de acordo com valores invertidos, sendo escravos do dinheiro, por exemplo, e não usando o dinheiro para o nosso benefício. Então, essa inversão, a inveja, a megalomania, a teomania na sociedade, gera a sociedade neurótica, que, por sua vez, vai intensificar e gerar um maior número de indivíduos neuróticos, psicóticos e doentes orgânicos. Então, esse mecanismo ele precisa ser conscientizado para que ele possa ter uma reversão, para que a gente possa converter os valores humanos e os valores sociais e voltarmos para ter uma vida mais equilibrada, mais saudável. E nós estamos aqui para isso, Dr. Kepp? Isso. Trabalhar por isso. Veja esse dístico que eu vou colocar aí. O ser humano tira muita satisfação com suas doenças. Não, parece algo estranho, ao dizer que o ser humano está satisfeito com suas doenças. Mas vocês já pensaram que, por exemplo, 10% da humanidade, mais ou menos, não fala em doença nenhuma. Às vezes a pessoa está capengando, está com dificuldades extremas, com doenças físicas e não fala nada. Mas a maior parte da humanidade, vamos dizer 80%, chega talvez até 90%, ama falar das suas doenças. Por exemplo, no Hospital das Clínicas, as enfermarias, quando a gente entrava lá para falar com os doentes, eles amavam conversar sobre assunto de operação, sobre doenças antigas, sobre medicamentos, sobre isso, sobre aquilo. E se os senhores observarem na sociedade, grande parte das pessoas falam muito em suas doenças, por quê, Aí que entra a questão do narcisismo, porque aí todo mundo fica com pena, dá atenção, então finge, que gosta do assunto, pelo menos, e depois enjoa, da pessoa falar tanto em doença, do hipocôndrico, aí vira as costas. Mas, de modo geral, a doença causa grande satisfação por causa, principalmente, disso. Vejam o diagrama que eu fiz. Trio formador de todas as doenças. Bem, em primeiro lugar, eu posso dizer da inveja. O que é a inveja, A inveja é um processo pelo qual o indivíduo não aceita o mundo como é. Quer dizer, ele não quer o mundo como é, então ele nega. Ele vê, por exemplo, uma árvore. Eu vou dar só um exemplo
até era de um autor antigo chamado Cornélio Pires. Ele dizia, imagina que abóbora dá no chão, morango dá no chão, e essa árvore enorme aí da jabuticaba. Então, imagina, né, se desse, por exemplo, as árvores grandes, assim, morangos enormes e abóboras, etc. Nesse momento caiu, né, uma frutinha lá na cabeça dele. Então o amigo dele falou, está vendo? E se fosse uma abóbora enorme, um morango? Você estaria até desmaiando agora. Então isso mostra que o indivíduo invejoso, ele sempre quer que o mundo seja diferente do que é. Agora, principalmente, ele quer que os outros não tenham nada. Ele não quer que ninguém tenha meios, que ninguém seja feliz. Então, ele entra no ambiente e destrói, né, o bem-estar de todo mundo, fala sempre mal dos outros. A felicidade do outro, para ele, é um sofrimento. A felicidade do outro é o mal para a vida dele, né? Mal, ele fica envenenado. Por quê? Porque ele quer sempre destruir o bem-estar dos outros. Veja, então, a inveja, o que acontece? Ataque aos outros. E depois tem a teomania. A teomania é um processo pelo qual, até baseado em fatores bíblicos, né? O ser humano, ele não aceitava o que Deus criou, né? Lá Adão e Eva, lá os primeiros seres humanos na Terra. Então, eles queriam fazer tudo diferente. Então, eles negaram tudo aquilo que estava feito para fazer diferente. Então, Theo, na palavra, quer dizer Deus. E mania é mania, né? Mania de ser Deus. Então, isso é muito ligado à megalomania. O ser humano, ele quer fazer tudo, quer construir tudo à moda dele. Então, ele acha que tudo está errado, que ele tem que fazer como um Deus um mundo diferente. Como os cientistas, os políticos, assim? Isso, os economistas, né? Os ateus. Todos aqueles que não são conformados com a vida como ela é, são pessoas assim, teomânicas. E são muito doentes, né? Então veja o que acontece com o teomânico. Ele ataca quem? Ele ataca Deus e ataca a criação divina. Então, depois tem o narcisismo para formar esse triângulo aí, um triângulo terrível, né? O narcisismo, o que é? A maior parte não dá muita atenção porque acha que Narciso era um indivíduo encantado com a beleza dele. Não é bem assim, não. Penso que é a beleza física que a pessoa se encanta. O Narciso é um indivíduo encantado com o que ele pensa, com os sentimentos dele. Então, ele não tem contato com o mundo exterior. E aí ele começa com um processo psicológico grave. Ele vai se isolando, né? Ele não se aproxima dos outros, ele vai ficando desconfiado, entrando numa persecutoriedade. Então, veja o que acontece no narcisismo. O narcisismo ataca a todos. Então, ele não quer saber nem de Deus, nem dos seres humanos. Ele é um indivíduo frio, né? Não gosta nem do pai, nem da mãe, nem dos irmãos. Então, veja a observação. O narcisista é encantado com sua mediocridade. Então, acho que é interessante isso que o senhor disse outro dia, Dr. Kepp, que o megalômano, o teomânico, ele acha que ele tem que fazer uma obra grandiosa para brilhar na sociedade. E o narcisista já é tão satisfeito com o que ele é, que o mundinho dele, minúsculo, um mundo mágico de ilusões, de delírios, aquilo já está bom. O seu exemplo é bom, porque o Narciso, né? Ele não lê, ele procura não se desenvolver, não procura conhecer o que passa no mundo. Tudo é bobagem para ele, né? Às vezes ele não lê nem jornal, não lê nada, não procura saber como é o mundo, como são principalmente as pessoas de grande talento, os cientistas, os teólogos, né, de grande talento, os pensadores. Ficam geralmente na televisão, vendo programas medíocres também, ou na internet, consultando... Então, olhando para o próprio interior e se admirando.
Agora, tem um dístico que eu vou colocar aí para os senhores verem a importância dele. A virtude consiste em viver de acordo com a essência, que é boa, bela e verdadeira. O contrário de narcisismo, de inveja, de teomania, é uma atitude virtuosa. O que é o indivíduo virtuoso, né? É o indivíduo que ele, às vezes, até despreza a si próprio. O indivíduo que despreza o que é ruim, vamos dizer. O indivíduo que não gosta de viver uma vida assim, sensorialista, né? Uma palavra nova. Então, o indivíduo, vamos dizer, virtuoso, é aquele que gosta de realizar o bem, ele gosta de ser bom, é o indivíduo que gosta da verdade, o pensador que quer chegar à verdade. Ou então, na questão da beleza, né? Não quer dizer que o indivíduo que goste da beleza, né? A mulher que se enfeita razoavelmente, o homem que estuda, que se desenvolve, sejam assim doentes, narcisistas. Não são. São pessoas que aceitam, né, a beleza como ela deve existir no mundo. De maneira que a essência do ser humano é boa, bela e verdadeira, e o motivo pelo qual o ser humano, ele, fazendo o que é bom, o que é belo, o que é verdadeiro, ele chega nas pessoas bem intencionadas, compreende? Um programa como este, por exemplo, se chega numa pessoa muito invejosa, teomânica, narcisista, a pessoa não vai entender. Por quê? Porque ela vive num nível assim, energético mais inferior. Então, em vez dela aceitar e para se desenvolver, ela fica com raiva e ataca. Enquanto que a pessoa que tem uma energética mais alta, ela entende e absorve, né, o que a gente fala para crescer. Dr. Pepe, a mediocridade é a regra do narcisista. Então já retornamos. Você sabia que o ventilador de teto Cap Motor Universe é comprovadamente o mais econômico e eficiente do mercado? Você sabia que ele produz uma brisa muito mais refrescante porque o seu motor é frio? Isto está ao seu alcance. Cap Motor. Nova tecnologia para um novo mundo. Então, voltando ao assunto do narcisismo, que nós estamos desenvolvendo hoje no programa, o Dr. Kepp falou que normalmente se vê a mulher como narcisista, porque a mulher é vaidosa, ela gosta de se maquiar, de se vestir bem, de usar roupas de marca. Então, ela gasta muito dinheiro para se enfeitar e atrair a atenção dos homens. Então, essa vaidade, que é muito característica da mulher no campo da aparência física, ela se manifesta muito no campo masculino com relação às ideias, às realizações que ele quer fazer na sociedade, se ele tem um carrão, se ele ganha bem, quantas namoradas ele tem às vezes, quanto dinheiro ele tem no banco, enfim, tudo isso gira em torno da megalomania masculina e do narcisismo também. Então existe um pacto entre homens e mulheres, um admirando o outro, um endeusando o outro. Mas se o narcisismo é muito intenso, isso não pode dar certo, porque a pessoa muito narcisista, ela não chega a amar ninguém, ela não chega a venerar ninguém, pode-se dizer. Ela vai adorar a si mesma, que aliás esse é o princípio do narcisismo, da pessoa que gosta tanto de si mesma, ela é tão preocupada consigo mesma, tão egocêntrica, que ela nem tem afeto para dedicar a uma pessoa, seja do mesmo sexo ou do sexo oposto. Agora, a que isso interessa no sentido da destruição do planeta ou da destruição da vida social?
É porque o ser humano, ele empenha muito do seu dinheiro e da economia em torno de valores megalômanos e narcisistas. Então vejam os senhores, neste quadro que eu coloco agora, que se nós pegássemos somente a quantia gasta num ano pelas mulheres em cosméticos nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, nós poderíamos alimentar 120 milhões de pessoas durante o ano todo. Então, vejam essa desproporção de valores, essa desproporção, esse desequilíbrio que se inicia dentro dos seres humanos. Que é a beleza, né, Cláudia? Todas as pessoas têm que ter, inclusive as mulheres. Agora, a maior beleza está na conduta interna. Uma pessoa boa, uma pessoa veraz, uma pessoa que aceita o bem, ela, em geral, tem uma expressão, ela, em geral, tem até um rosto, um físico bonito. E não precisa tanto, né, no caso até das mulheres, de usar tantos cosméticos, essas coisas. Então, o que acontece, em geral, na sociedade? Vejam um dístico aí. A sociedade, atualmente, é formada por uma estrutura falaciosa. É uma estrutura, vamos dizer, falaz, né, como fala a palavra, quer dizer, uma atitude que engana. Então, atualmente, o ser humano, ele não quer assim, ser autêntico por dentro, né? Então, o ser humano não quer viver o bem que tem, mas que ele não usa. Por quê? Por causa dessa atitude assim, errônea, invertida, por causa da inveja. E agora nós estamos falando sobre o narcisismo. Então, o que acontece, né, com esse narcisismo, megalomania e inveja? Então, existe uma corrupção legalizada. Aí, veja em primeiro lugar o que eu falo. A produção excessiva, por exemplo, de papel, destruindo as florestas. Porque esse pessoal que usa tanto assim, vamos dizer, jornais enormes, revistas e papel assim à vontade, sem necessidade, eles não estão percebendo que destruindo tantas árvores, em pouco tempo, em 10 ou até menos, o mundo não vai ter mais árvores para serem usadas de um modo, não apenas na natureza para produzir oxigênio, né, evitar tanto gás carbono, mas as árvores vão faltar também para as coisas mais importantes na sociedade, como móveis, essas coisas todas. Então, Dr. Kepp, inclusive, esse papel, a maioria é usada para alimentar narcisismo e megalomania, por exemplo, fazendo promoção de venda de artigos de consumo que muitas vezes são supérfluos ou um exagero nessa promoção, nesse marketing. Os jornais estão virando, né, assim, shopping center, né, shopping news, né, trazendo só notícias de vendas e não mais notícias que interessam na base, na civilização, né, coisa de cultura, da própria civilização. Veja em segundo lugar. Sacrificando milhões de pessoas, retirando-as de suas terras. Então, notem que eu fiz esse dístico aí para mostrar que, afinal de contas, isso é feito assim com, vamos dizer, as leis, né, do país. Que o país faz certas leis que são contra o povo. Agora, essas leis são feitas por pessoas muito narcisas, né? Pessoas que não percebem que indo assim contra os interesses do povo, vai contra os interesses dessas pessoas também. Veja em terceiro lugar. O povo a serviço do poder econômico. E a observação. Este é o tipo de escravidão moderna baseada em leis. Então todo mundo fala que a escravidão acabou. Antes escravizavam certos grupos de pessoas. Agora, todos nós estamos escravos a essas leis, né? O ser humano não tem mais liberdade nenhuma. É como Rousseau falava, né? Mas por que o ser humano já nasce e tem que pagar imposto disso, daquilo?
Ele deu, por acaso, autorização, e eu dei autorização para pagar imposto, então por que eu tenho que pagar imposto? Veja que é interessante esse poder econômico avassalador que está destruindo floresta, está destruindo tudo, inclusive a dignidade do ser humano. Há muito tempo, quando eu estava na Áustria, morando lá, diziam que estava havendo um crescimento muito grande do homem econômico. Quer dizer, o homem que só pensava em dinheiro. E agora a maior parte da humanidade trabalha, vive só por causa do dinheiro. E sabe um dos grandes culpados quem é? Eu vou mostrar agora. Adam Smith. Adam Smith era uma pessoa até, vamos dizer, medíocre, né? Trabalhava com impostos, lá cobrando lá imposto na Inglaterra. Então, o que o Adam Smith fez? Veja, em primeiro lugar. Ele criou o pensamento mercantilista, incentivou esse pensamento, o dinheiro como sua riqueza. Então, acabou agora a ideia com ele de que a riqueza era a cultura, que a riqueza era a bondade, que a riqueza era até a religião, que a riqueza estava no interior, na bondade da pessoa, na caridade, que a riqueza era a cultura, a civilização. Agora, o ser humano foi reduzido a dinheiro, a papéis. Veja que indignidade nós vivemos atualmente. E se a pessoa não tem um certo nível de vida bem alto, ela também não é respeitada. Então veja em segundo lugar o que ele fez. Todo o valor está no trabalho que gere dinheiro. Não é o trabalho em si, o que o trabalho vai fazer, máquinas incríveis, etc. Então, máquinas para voar no espaço, um crescimento enorme. Agora querem fabricar a mesma coisa que fabricava 100 anos atrás. Máquina para escrever, carro, são aviões, ou então os computadores, compreende? É um mundo totalmente medíocre, sem graça. Por quê, né? Porque o poder econômico transformou o ser humano num homem econômico. Veja em terceiro lugar. Total liberdade para o comércio externo que traz moedas. Então, o valor de um país é medido pelo PIB, produto interno, né? O produto o dinheiro que cada país tem. Então, se o país vende mais do que compra, é mais rico. Então, o país que se desenvolveu mais, que tem mais indústria, que tem mais até agricultura, ou comércio, ou sabe fazer comércio, ou principalmente tem os bancos que funcionam melhor no mundo todo, são os países que dominam a humanidade. Mas dominam como, né? Dominam através do dinheiro, de algo inferior à dignidade do ser humano. Então veja em quarto lugar, né? A riqueza advindo do consumismo. Notem que Natal não é mais uma festa assim de comemoração, né, ao nascimento de Cristo na Terra. Ou então as outras festas não comemoram mais algo importante, superior. Agora é uma festa do consumismo. Então é a questão do presente que até muitos se tornam assim totalmente contrafeitos, né? De comprar tanta coisa, receber, dar presente. É uma coisa até, vamos dizer, sem graça, né? Porque, em geral, o ser humano já tem tudo que ele precisa. Então, veja em quinto lugar. Destruição dos valores culturais, artísticos e industriais. É a inversão total da civilização. Então, veja que a civilização não é mais para o ser humano. A civilização agora seria mais para o ser animalizado, né? Aquele que gosta do sensorialismo. Mas se ele gosta do sensorialismo, ele é infeliz. Então, por causa, né, desses vícios mentais, o ser humano se tornou totalmente fora da verdadeira realidade. Por isso que ele não está mais tão contente com a vida. Veja esse dístico.
Nós não temos ideia da maior parte que somos. Então, principalmente por causa do narcisismo, nós não temos ideia da grandeza, do alcance que a nossa mente tem, que a nossa energia pode ter, que o nosso trabalho bom pode alcançar. E não temos ideia do poder, então, que as pessoas boas têm. Porque quem tem que mandar no mundo são os bons. Tem que reverter essa situação. Então, deixamos de ser filhos semelhantes a Deus para sermos narcisos, né? Isso. Medíocres. Veja o último dístico que fala. A essência do ser humano é a virtude, o bem, o belo e o real. No final, é isso que vai vencer tudo, porque o bem é eterno, né? E o mal é passageiro. Então, nós estamos às portas de uma reversão dessa situação para o bem, a verdade e o belo que haverá nesta terra. Até a próxima semana, nesse mesmo horário.